Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos, uma realização do Lar Espiritual Ceará de José. E nós estamos agora com o NED, está com um novo formato para atender vocês, galera. Olha só que bacana, todas as quintas-feiras, às 19 horas, é presencial. Você que está aí, que gosta do NED, vem conosco. E logo após, às 20 horas, através das redes sociais, como estamos aqui hoje. E nós estamos aqui, eu, Newton Júnior, o nosso querido Nedinho, e o meu companheiro de bancada, Alexandre Carvalho, presidente da USE Intermunicipal Santos Cubatão. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, ótimo. Com a graça do Pai Maior, estamos aqui tendo mais essa grata oportunidade de falar sobre a doutrina dos Espíritos, como você assim a classifica. E o NED, como vocês sabem, o presencial, ele vai ter um outro formato, vai ter uma grade, né? Depois vai ser informado no grupo e nas redes sociais, a grade, e nós estamos continuando os estudos do livro dos Espíritos. E hoje, ó Nedinho, o Nedinho está meio sonolento hoje. E não é como uma feijoada ontem, né? Então ele está meio sonolento. E hoje nós vamos estudar, pegar aqui a minha colinha. Lei de Liberdade. Isso, ó, capítulo 10, Lei de Liberdade. Liberdade natural, perguntas 825 a 829A. 828. Galera, 828. 8A, perdão, 828A, é verdade. Galera, vamos ver o vídeo, que é de costume, e logo depois a gente fala sobre essas perguntas e respostas. Vamos lá? Então, moçada, prestar atenção, estão com o livro dos Espíritos na mão aí, vamos conferir? Vamos lá, Alexandre, meu presidente. Você pergunta, você responde isso. Vamos lá. É a questão 825 de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Respondem os Espíritos: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então, vamos refletir sobre isso.
Você também, você que está aí, coloque depois a sua opinião, a sua pergunta também, depois no próximo LED a gente conversa, a gente tenta detalhar essa informação. Então, Alexandre, por que os espíritos foi tão taxativo, né? Eles perguntam assim, será que eu posso me gabar de não precisar de ninguém? Né? A pergunta resumida. Não, não posso, não pode. Todo mundo precisa um dos outros. É uma realidade, né, Alexandre? Claro. É uma realidade e uma necessidade. E o ser humano é um ser, um ente individual sociável exatamente por esse motivo. É para que nós possamos nos interagir uns com os outros, e é exatamente essas interações, essas convivências coletivas que vão nos testar no sentido dos conflitos, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos menos conflituosos possível. E também por uma questão de experiência mútua, experiências trocadas uns com os outros. O contato é que nos testa e o contato é também que nos faz evoluir, progredir em termos de conhecimento. Então, por esse motivo, o Newton, esse título, ou esse subtítulo, ele está intimamente ligado com o livre-arbítrio. Porque Sim. Muitas pessoas têm um conceito muito equivocado do livre-arbítrio, achando que o livre-arbítrio significa poder fazer tudo. Não, nós não podemos fazer tudo, porque todos nós temos direitos e deveres. E os nossos direitos, o limite dos nossos direitos é o início dos direitos Do outro, né? dos terceiros, daqueles que estão conosco, convivendo, familiares, amigos, sociedade, trabalho, enfim. Então, na medida em que nós avançamos o sinal e vamos violando os direitos alheios, aí o livre-arbítrio impõe esses limites, mas são limites naturais, por isso que o título diz liberdade natural. É natural que o livre-arbítrio individual nosso tenha o limite suficiente para que nós não avancemos o direito de outras pessoas. Inclusive, né, Alexandre, Deus usa os próprios homens, né, para que ambos aprendam. Né, que você falou, não tem como você ser, nem um espírito elevado, né, não é, ele tem o conhecimento, né, mesmo na angelitude, ele tem o conhecimento, porém ele não tem, assim, não se isola. Ao contrário, por ele conhecer, é que ele compartilha com as pessoas, né? Com os outros espíritos, não é isso? Exatamente. Vamos dar um exemplo prático aí. Eu acho que o exemplo, ele todo exemplo é muito didático, né? Eu pelo menos considero assim. Digamos que a gente tem uma relação de trabalho. Você é o empregador, eu sou o empregado. Então, num conceito de liberdade total, eu teria liberdade de trabalhar um dia e não trabalhar outro. No momento em que eu faço isso, eu estou violando o seu direito de empregador, porque você tem outras responsabilidades de produção, você tem que produzir, porque você tem contratos com terceiros e tem que cumprir esses contratos, e assim sucessivamente. É por isso que as pessoas e o mundo está ligado, tudo interligado entre si, exatamente por conta desse aprendizado. E com isso, quando nós nos submetemos a essas regras, no caso, a essa regra trabalhista, que é o nosso exemplo, nós submetendo a elas, nós estamos nos educando. Por quê? Porque estamos cumprindo lá com o nosso dever, com os compromissos que assumimos.
É um ensinamento também com relação a isso. Bacana. E você, o que você acha? Vamos participar? Dedilhe aí, o que você pensa, se você concorda ou não concorda. Vamos lá para a pergunta 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Qual seria? O do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Ou seja, nem mesmo, que nós comentamos agora, né? Nem mesmo o eremita que fica no deserto, mesmo ele estando só, né? Ele se isola, ele não tem outra pessoa na qual ele tem que compartilhar o seu momento. Aí sim, né? O único caso é que ele tem a liberdade total, porque ele está sozinho naquele ambiente. Mas desde que existam dois homens ou duas pessoas juntas, já automaticamente não, né? já complica. Então, a gente, com os nossos comentários, nós até nos antecipamos, né, Newton, a essa resposta. Sim. Tudo que nós falamos se aplica exatamente a essa questão 826. Agora, vamos dar uma reflexionada numa visão espiritual, né, Alexandre? Ele está sozinho, né? Não tem nenhum ser encarnado, mas existe um universo de desencarnado. Né? Vamos pensar assim, cujo pensamento... Né? O pensamento dele, o comportamento dele cria um processo de afinidade e de atração. O que você falaria sobre isso? Né? Eu sou eremita. Fisicamente, eu não tenho nenhum compromisso com ninguém. Não tem nenhum encarnado comigo. Né? Material, eu gosto, como eu costumo falar com o Zé, né? Eu gosto de enlouquecer as ideias. Então, ele está encarnado. Não tem outro encarnado, então, de uma certa, não tenho compromisso com nada. Né? Mas os pensamentos dele, mesmo estando só, ele pensa, automaticamente ele emana energia, né? Energia positiva ou negativa, né? Depende do que, né? Claro. E essas falanges, segundo o próprio Kardec, que existe uma nuvem de espírito à nossa volta, ali estaria com eles. Qual seria, assim, um comprometimento, hein, Alexandre? Sim. Aí, nitidamente, os espíritos focaram mais... Sim, na parte... porque o conteúdo da questão é eminentemente materialista, né? Tem esse cunho materialista. E os espíritos deram essa conotação também mais materialista à resposta. Mais por causa da época também, né? Mais por causa da época também. Também, considerando lá 1857, né? Século XVIII. Mas, sob esse ponto de vista espiritualizado, já a gente destacando aí a nossa visão já para o espectro espiritual, é claro, um outro exemplo para a gente compreender melhor. Ele está sozinho, eremita. Ele vive no deserto. Em determinado momento, ele se cansa de viver sozinho, se cansa do enfrentamento das intempéries do tempo e resolve tirar a própria vida. Sim. Se suicida. Quer dizer, estava sozinho, tinha o livre-arbítrio para fazer isso e fez, mas avançou o limite da liberdade. A liberdade consigo mesmo, o compromisso que ele tinha consigo mesmo. Né? Então, até aí, porque na realidade, mesmo em grupo, os homens podem fazer, sob o ponto de vista material, aquilo que desejarem, por mais perverso que seja. Sim. Você veja, os criminosos contumazes praticam delitos aí graves, praticam, estão no exercício do livre-arbítrio, mas avançaram já os limites da liberdade. E sempre quando nós avançamos os limites da nossa liberdade, nós vamos sofrer as consequências compatíveis aos atos que praticamos. Né? Então não tem como... já numa linguagem mais atual, né? Mesmo sozinho, a gente tem que policiar os nossos pensamentos, né, Alexandre? Claro. Assim, eu não estou aqui... Os pensamentos também produzem, energia. Produz. Compromete. Alexandre, a 27, fica por tua conta. 27. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Resposta: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então... Ou seja, você
resumindo, deixar que o outro invada o meu território emocional, muitas vezes me submeter à vontade do outro, também é uma violação de liberdade, né, Alexandre? Sim, Ou claro. seja, eu tenho a minha liberdade, eu tenho trabalho porque eu reencarnei para mim, para me tornar uma pessoa melhor, né? Tenho todo um projeto e muitas vezes por aquela famosa chavão, né, que todo mundo conhece, a famosa zona de conforto, né? Por falta de enfrentamento, a gente deixa que pessoas invadam a nossa liberdade, o nosso compromisso conosco, né? Para que de uma forma covarde, não, acho que é muito forte, mas uma forma de submissão, deixar que o outro comprometa meu projeto reencarnatório, né, Alexandre? Sim, também, claro. Então, nós temos que ver como as coisas são muito maiores do que nós julgamos ser, né, Newton? É lógico que nós temos o compromisso de não invadir a individualidade, a privacidade e o mundo das pessoas, seja espiritual, material, íntimo, ou seja, o universo individual das pessoas. Mas nós também não podemos nos privar de ser como nós somos e de fazer o que nós desejamos fazer dentro desse contexto de limite, do limite que é imposto pela convivência e pela respeitabilidade mútua dos direitos alheios, né? Temos que se preservar mesmo, né? Porque eu acho que a autopreservação, né, ela é um dos pontos principais. E quando eu falo autopreservação, eu não estou falando física só, né? Autopreservação emocional. Emocional, principalmente emocional. Porque se você se comprometer emocionalmente, automaticamente você compromete o corpo físico, já está provado que as enfermidades vêm em função da própria disfunção emocional, que gera um monte de sintomas. Então, a partir do momento que eu permito que pessoas venham, de alguma forma, a comprometer o meu lado emocional, eu também estarei me comprometendo e dentro da lei natural, de liberdade natural, eu também estou fraquejando, né, Alexandre? Claro, também. Não tenha dúvida disso, Nilton. Fraquejando e muito, né? É muito difícil nós conseguirmos aplicar os ensinamentos dos espíritos na nossa vida prática, no nosso cotidiano. Porque nós temos boa vontade, lógico, mas estudar é o primeiro passo, o que nós estamos fazendo aqui, para uma correção de conduta, de caminho e de postura. Mas vivenciar isso, esses ensinamentos, e aplicar na nossa vida pessoal é uma coisa bem diferente. Mas é um início de um processo que nós não podemos retardar, em benefício de nós mesmos, do nosso avanço. Inclusive, o nosso problema, acho que o nosso problema maior da linguagem dos espíritos, acho que o nosso problema maior acho que é justamente entender, né? Hoje nós temos o Livro dos Espíritos, que para mim é uma cartilha, né? Uma cartilha, uma das cartilhas, né? Mas a gente lê e muitas vezes não entende, né? Não consegue entender. É porque o Livro dos Espíritos, como todas as obras de Kardec, elas estão para todos os homens e para todas as mulheres. Só que nem todos vão extrair do conteúdo dessa obra na mesma medida, porque depende do amadurecimento espiritual, da visão, Sim. do nível de espiritualidade nossa, não tanto com relação à intelectualidade, menos até, porque muitos intelectuais não conseguem entender, leem e não conseguem entender o âmago, o conteúdo, o que está lá dizendo, palpitando essas palavras, mais no sentido mais moral, sentimental e emocional. Então, o texto é igual para todo mundo, mas as pessoas absorvem de formas totalmente diferentes. Seriam os paradigmas de cada um? Por exemplo, os meus conceitos, a minha régua Os seus conceitos, mas eu julgo, acima de tudo, Newton, os nossos valores morais.
o que nós já amealhamos em termos de valores morais. Sim. Aí, conforme nós vamos evoluindo, principalmente moralmente, a nossa consciência vai se expandindo e nós vamos passando a ter percepções que não tínhamos anteriormente e nos tornando mais sensíveis. E quanto mais sensíveis, mais apto nós estaremos para poder mergulhar na profundeza dos ensinamentos da codificação kardeciana. Ter uma maior percepção, né? Maior percepção. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com os seus frequentes desportivos no lar e com os seus subordinados, né? Como avaliar? Sim. São os que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Ou seja, sabe o que tem que fazer, mas não fazem. Exatamente. É o que a gente também acabou de falar, né? Às vezes o intelectual sabe o que tem que fazer, lê, compreende sob o ponto de vista objetivo, mas não tem a percepção, ou se tem a percepção, ele não aplica. Então ele vai ser, em casa, um déspota, na rua ele é liberal, e em casa, por exemplo, ele chega e aplica com exagero e muitas vezes de forma ditatorial, violenta, né? ditatorial, isso mesmo, cobra dos filhos, da filha, principalmente mulher, uma conduta que ele lá fora não tem. Não tem. Então ele não entendeu, ou se entendeu, ele tem uma personalidade aí meia dúbia por conta da sua imaturidade ainda, ou seja, da nossa imaturidade, porque todos somos assim. Nós devemos usar o verbo na realidade na pessoa, na primeira pessoa, eu, e na quarta pessoa, nós, sempre, nós, né? Então, é dessa maneira que eu vejo. No lar, você veja que a questão diz, no lar, porque é no lar que tudo se revela, é dentro do lar que o homem se revela. Né? Nós nos revelamos dentro do lar. Nós, homens, as mulheres, os filhos, se revelam dentro do lar. Como uma forma até de autoproteção, né? Tipo assim, eu da porta para fora eu crio uma persona, né? Para poder fazer com que a sociedade me aprove. Me aceite. Né? Como eu sou. Então, muitas vezes me violentando, né? Às vezes até me violentando dentro dos meus padrões morais, né? Dos meus padrões emocionais, meus padrões familiares até, né? Para que eu possa ser aceito pelo grupo. Exato. Né? E essa violência que a gente sofre emocional, muitas vezes só para ser pelo grupo, cria uma pressão muito grande que a gente descarrega na família, né? Claro. A gente traz aquela carga emocional da contrariedade, estou fazendo atitudes que não... Caramba, eu preciso ser aceito no grupo, eu preciso ser aceito na sociedade, até não concordo, isso cria digamos assim, um problema um distúrbio, né? Uma carga emocional muito grande. Aí chega na família que é fácil, né? Exato. A família você descarrega. Porque não... Principalmente se estiver subordinada financeiramente àquela determinada pessoa. Então Sim. você acaba sendo truculento para poder, pelo orgulho e pelo egoísmo, o egoísmo do quê? De manter a autoridade perante a família. Então, para manter a autoridade, você se torna truculento, violento. E muitos ainda acabam trazendo para dentro do lar, com atitudes também truculentas, as frustrações que tiveram lá fora, na rua, na sociedade, no trabalho, se frustram pelas convenções sociais ou até pela uma subordinação, por exemplo, profissional, não pode se impor, né? fazer o enfrentamento, aí volta para a sua residência no lar, frustrado, e acaba despejando a sua frustração
e o seu desencanto com si próprio na família. Verdade, verdade. Sim, Fernando. Alexandre, você foi presenteado a última, 828, última pergunta. Questão. Os princípios que professam nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Opa, e aí? Resposta. Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus, do que aquele que aparenta o que não é. Que nós acabamos de falar, né? Exatamente. Aparenta uma coisa para a sociedade, muitas vezes, principalmente na sociedade espírita ou religiosa, vamos falar espírita, né? Puxar a sardinha para o nosso lado. Mas o religioso, né? Que tem Jesus, na maioria das instituições, ou então um líder espiritual, uma linguagem branda, amorosa, de caridade, de fraternidade, que muitas vezes violenta o comportamento dele, porque a pessoa não é caridosa, não é solidária, não é fraterna. Em vez de ela fazer um autoenfrentamento, perceber que precisa trabalhar esse lado egoísta, né? Esse lado ganancioso, fazer uma lapidação nesse sentimento, ele forja uma mentira, né? Se mascara de uma coisa que ele não é, e com isso acontece todo esse processo. Só que, como aí diz, no mundo espiritual não dá como enganar, né, Alexandre? Não tem Lá como. Não tem como enganar. Lá não dá para maquiar. Não dá para maquiar. E aí uma outra lição aí, uma outra verdade muito importante que tem nessa resposta, Newton, é que quanto mais conhecimento o homem adquire, maior responsabilidade Sim. ele vai ter. E isso a gente tem falado, eu me lembro que nas nossas conversas aqui, a gente fala isso com uma certa frequência. Sim, é verdade. O estudo da doutrina vai nos trazendo conhecimentos com relação, acima de tudo, aos nossos compromissos aqui no plano físico. E esse conhecimento traz com ele também responsabilidades. A responsabilidade de passar adiante o conhecimento adquirido, de compartilhar, dividir, mas, sobretudo, de aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós passamos a conhecer. Por isso que é exigido mais daqueles que conhecem do que daqueles que não conhecem, porque os que conhecem têm mais, diante da lei natural, mais responsabilidade do que aqueles outros que não conhecem. Verdade. Inclusive, tem uma amiga minha, que é sua colega, a querida Letícia, né, que é a esposa do nosso amado Beni Coquito, um beijo para os dois, que ela fala uma frase que é até da advocacia, que a minha ignorância me protege. Não é isso? Ela comenta, a minha ignorância me protege. Por quê? Porque quanto mais nós sabemos, mais comprometidos nós estamos, né? Não é que eu ser ignorante não vou responder pelos meus atos, porque no fundo, todos nós sabemos. Sim, claro, que estamos errando. A gente pode falar assim, eu não sabia, conversa, né? Lá no íntimo, dá aquele friozinho no estômago, fala assim, cara, eu acho que não é por aí o processo. Claro. Né? Mas a gente, quanto mais a gente conhece, automaticamente mais a gente se compromete. Né? E a gente conseguir enganar uma multidão, por mais hipnótico que a gente seja, por mais persuasivo que a gente seja, no mundo material é fácil, mas à nossa volta, a gente sempre fala sobre isso, à nossa volta existe um campo magnético, né, que o Emmanuel já nos falava, que é o campo morfogenético, onde nos denuncia a nossa verdade, né, Alexandre? Sim, claro. É isso aí, meu amigo. Galera, se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no nosso canal, né? Adicione o sininho para continuar vendo as nossas matérias. E esperamos que você tenha gostado, tá bom? E na próxima quinta-feira tem mais. O nosso muito obrigado pela presença de todos
e contamos com vocês sempre, comentando, dando sua opinião, criticando também, para que a gente possa melhorar, tá certo? Um beijo no coração, grande abraço a Alexandre. Todos. Um grande abraço a todos, tenham excelentes dias. Fiquem com Deus, galera. E ó, uma coisa, boas notícias virão. Sabe por quê? Porque o universo está conspirando em nosso favor. Valeu, galera. Tchau, fique com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da